Células são as unidades básicas dos seres vivos. Todas as células têm três coisas em comum, não importando o seu tipo. Todas as células têm uma membrana celular que separa o interior da célula do ambiente externo. Citoplasma, que é um material gelatinoso, e DNA, que é o material genético da célula. Existem duas categorias de células. A primeira categoria são as células eucariontes. Elas têm organelas que invariavelmente incluem o núcleo, além de outras partes especiais. As células eucariontes são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas, animais, protozoários, fungos. A segunda categoria são as células procariontes. Elas não têm núcleo ou organelas membranosas. Elas apresentam um material genético, mas que não está contido dentro de um núcleo. As células procariontes são sempre organismos unicelulares, tais como as bactérias e cianobactérias. Então, o que são organelas? Organela significa pequeno órgão. Organelas são as partes específicas de uma célula que têm tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o núcleo, o centro de controle da célula. O núcleo contém o DNA, ou o material genético. O DNA dita o que a célula vai fazer e como ela o fará. Cromatina é o emaranhado onde o DNA se encontra espalhado, encontrado no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está se preparando para se dividir, o DNA se condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém um nucleolo, que é uma estrutura onde os ribossomos são feitos. Depois dos ribossomos deixarem o núcleo, eles terão a importante tarefa de sintetizar ou produzir proteínas. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam no hialoplasma, que é a substância gelatinosa no interior da célula. Ribossomos podem passear livremente dentro do hialoplasma ou anexar-se ao retículo endoplasmático, às vezes abreviado como RE. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, pois contém ribossomos aderidos, e o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais tal como proteínas sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo golgiense, as recebe. As proteínas movem-se dentro do complexo golgiense, onde elas são personalizadas em formas que a célula pode usar. O complexo golgiense faz isso ao alterar a estrutura das proteínas em formas utilizáveis ou adicionando outros materiais como lipídios ou carboidratos. Vacúolos são estruturas em forma de vesículas que armazenam materiais diferentes. Aqui, nesta célula vegetal, o vacúolo, bem centralizado, armazena o suco vacuolar. Voltando à célula animal, você vai ver uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos são como coletores de lixo que levam as partes da célula danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocôndria é uma organela que obtém energia para células tanto animais como vegetais. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias fazem moléculas de ATP que fornecem energia para todas as atividades da célula. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias. Enquanto isso, a célula mantém sua forma através de um citoesqueleto. O citoesqueleto inclui os microfilamentos filiformes, que são feitos de proteínas, e os microtúbulos, que são tubos finos e ocos, também feitos de proteínas. Alguns organismos, tais como plantas, que são seres autotróficos, ou seja, que produzem o próprio alimento,
o fazem captando energia luminosa. Essas células possuem uma organela denominada cloroplasto. É no cloroplasto onde acontece o processo de fotossíntese. Ele é verde porque tem um pigmento verde chamado clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular além das membranas celulares, de forma a apoiar e proteger a célula da planta. As células animais não têm parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas que ocorrem em apenas algumas células. Aqui estão apenas alguns exemplos. Nos seres humanos, o trato respiratório é revestido por células que contêm cílios. Estes são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover em ondas. Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-las. Outra característica única em algumas células são os flagelos. Algumas bactérias possuem flagelos. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar no movimento das células. A única célula humana que possui flagelo é o espermatozoide. Em resumo, lembre-se, as células eucariontes são células vegetais, animais, de protozoários ou fungos, que possuem um núcleo e organelas membranosas, enquanto as células procariontes são organismos unicelulares, sem núcleo ou organelas membranosas. Todas as células têm uma membrana plasmática, citoplasma e material genético. E, ainda que cloroplastos ocorram apenas em células vegetais, mitocôndrias ocorrem tanto em células vegetais como células animais.